Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com o professor Dr. Gleison Rubim Cardoso, que trabalhou muito tempo ali na CETEC e estava ali no MEC no momento onde foram discutidas as concepções dos institutos federais. Então, primeiramente, muito obrigado, professor Gleison, por atender gentilmente esse convite para participar do depoimento dos 15 anos dos institutos federais. E já de pronto, gostaria que você me dissesse de onde surgiu essa ideia incrível de transformar toda a rede, que era um mosaico, como dizia bem a Jaqueline Moll, numa rede coesa e unificada como institutos federais? Bom, Josué, muito obrigado pelo convite. Indo direto à resposta à pergunta, a implantação dos institutos federais ela não tem como ser compreendida de forma dissociada do processo de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, que começa ali, tem seu embrião em 2005, as primeiras unidades são implantadas em 2006, e depois, a partir da fase 2 da expansão em 2007, é que o processo ele ganha um volume maior, uma escala maior, e ele acaba, o sucesso da expansão acaba impondo um repensar sobre a estrutura de organização e distribuição das unidades no território nacional. Nós tínhamos, de forma paralela ao processo de expansão, movimentos que antecediam a própria expansão das escolas da rede federal, aquele movimento de verticalização de oferta e do reconhecimento da verticalização da oferta. Então, instituições que só atuavam no nível técnico da educação profissional buscavam se estruturar para oferecer cursos de nível superior, normalmente tecnólogos, mas algumas instituições se lançavam, inclusive, no trabalho, no desafio de oferecer engenharias, né, cursos com outras conformações. E na medida em que a oferta de cursos de nível superior estivesse mais densa, a instituição buscava um reconhecimento para ser credenciada na rede das instituições administradas ou supervisionadas pela Secretaria de Educação Superior do MEC, e olhando muito a experiência do Paraná de transformação em universidade tecnológica. As escolas técnicas e escolas agrotécnicas também tinham as suas expectativas, também tinham os seus anseios, que eram de serem reconhecidas, né, como estruturadas o suficiente para serem consideradas centros federais de educação tecnológica. Então, esse movimento de escolas técnicas e agrotécnicas almejando se transformar em Cefetes, e Cefetes almejando se transformar em universidades tecnológicas, trazia uma certa carga de tensão também entre a CETEC, entre o Ministério da Educação, de um modo geral, e essas instituições, em administrar essas demandas, que não raras vezes, eu diria que na maioria das vezes, ainda eram permeadas por aspectos políticos também. Então, a expansão, convivendo com esta conjuntura complicada, ela poderia, inclusive, agravar este cenário, essas expectativas não atendidas. E com um número maior ainda de instituições, poderiam tornar a administração desses pleitos ainda mais complexo. E aí surge a ideia, ali por volta de 2000, final de 2007, meados de 2007, início de 2008, nós estávamos muito envolvidos com a expansão da Rede Federal Fase 2. Surge a ideia, né, inicialmente apresentada pelo ministro Fernando Haddad, de criarmos uma figura nova, uma nova institucionalidade, que ocuparia o lugar não só dos Cefetes, das escolas técnicas e agrotécnicas, mas inclusive das escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Eu falava, né, que a necessidade de criar uma figura que tivesse uma institucionalidade única em todo o território nacional, né, é que permitiria que toda a oferta de educação profissional e tecnológica por parte da União, por parte do governo federal, estivesse representada unicamente por essa institucionalidade, que não abarcaria só Cefetes, escolas técnicas e agrotécnicas, abarcaria também escolas técnicas vinculadas às universidades federais, né, o Colégio Pedro II, que mais tarde acabou se integrando à rede, e outras instituições que tinham, em maior ou menor medida, a oferta de cursos técnicos e tecnológicos.
Perfeito. Em relação à universidade tecnológica, todo mundo fala isso, né? Que houve um receio de que a rede fosse por essa linha, até porque aqui no IFSC, por exemplo, na época do Cefet, a gente também aprovou o projeto no conselho diretor da época de virar universidade tecnológica, seguindo o exemplo do Paraná. Esse era um receio do ministro da Educação, de que as instituições perdessem a sua identidade e passassem, deixassem de ofertar curso técnico. Por que não virar a universidade tecnológica? Qual foi o motivo que levou o ministro a criar pensar essa nova institucionalidade, no teu ponto de vista? Olha, quando a gente olha o modelo da Universidade Tecnológica do Paraná, a gente tem que considerá-lo na perspectiva do país. De novo, insisto nisso. Nós não estamos falando de instituições que atuam desconectadas, desvinculadas de uma realidade nacional. E no contexto de país, uma coisa que nos preocupava é que a Universidade Tecnológica Federal era quase que uma experiência única. Nós não tínhamos pares, né, nos outros estados da federação. Ela integrava a rede das instituições de ensino superior que tinham a CESU como mantenedor, embora a CETEC também fosse mantenedora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná para a parte de cursos técnicos. E você imagina a dificuldade de que a sua pauta, de que a sua demanda, de que a sua linha de atuação fosse considerada num contexto em que todas as demais universidades tinham uma conformação e ela era uma estrutura única. De certa maneira, é quase que as mesmas dificuldades que o Colégio Pedro II enfrenta dentro da CETEC, por ser a única instituição federal que oferta educação básica de nível médio, já que você tem ali os colégios de aplicação das universidades que vão atuar no ensino fundamental. Esta unicidade, esta exclusividade de modelo, dificulta uma série de outras estratégias, como, por exemplo, de fazer isso ser conhecido em todo o território nacional. Você tinha também uma preocupação de que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná acabasse cada vez mais se parecendo com uma universidade tradicional, convencional, e cada vez menos com a trajetória quase centenária que ela carregava desde quando era Escola de Aprendizes Artífices, lá em 1909. Eu particularmente, não tenho nenhum problema das instituições mudarem suas identidades ou irem ajustando as suas trajetórias ao longo do tempo. A passagem de Cefet para o Instituto Federal é um exemplo dessas mudanças, desses aperfeiçoamentos. Mas a gente precisa ver o tipo de expectativa que a comunidade tem em relação ao papel da instituição. Acho que não é questão da identidade pura e simplesmente, mas do papel que ela vem desempenhando, que ela precisa desempenhar. E o fato é que a gente tem uma demanda ainda muito grande por formação técnica no país. E se os nossos Cefetes, instituições de excelência na formação técnica, de alguma maneira se expusessem a esse risco de se transformarem em universidades tecnológicas e daqui a pouco não tivesse uma diferença substancial para uma universidade convencional, nós estaríamos deixando de atuar num campo com alta demanda, né, com uma necessidade absolutamente patente, para sermos mais alguns no universo de instituições que já vinham tendo seu espaço ali ocupado por outras instituições, né? Então, acho que essa era a preocupação. Perfeito. O professor Garabê Kenchian, que foi o ex-reitor de São Paulo, do IFB, ele me apresentou um original intitulado Instituto Federal de São Paulo. O professor Eliezer Pacheco, antes do anúncio do decreto 6905, ali dia 24 de março de 2007, se dirigiu a São Paulo para conversar com ele sobre a possibilidade da criação de uma proposta piloto do Instituto Federal de São Paulo, que seria um piloto como foi a OTFPR para testar. O que por trás dessa intencionalidade? A ideia original era realmente apenas o Instituto Federal de São Paulo? Como é que foi isso? Você participou dessa construção? Não, a ideia original sempre foi aplicar um modelo em toda a rede. Mas é óbvio que isso não foi recebido de forma natural ou isenta de resistências num primeiro momento. Como eu disse, alguns Cefetes, especialmente aqueles que vinham investindo há mais tempo em formação de nível superior,
já estavam com uma série de planejamentos internos, com PDIs, todos desenhados para a transformação em universidade tecnológica. Eles teriam que deixar de lado esta trilha, essa trajetória, e abraçar uma trajetória absolutamente nova, e que ainda estava sendo apresentada para os reitores. Ou seja, os reitores estavam ainda tomando conhecimento dessa trajetória nova, e, naturalmente, quando você tem uma mudança dessa magnitude, uma mudança estrutural, não é exatamente uma novidade ou algo inusitado você testar isso em uma instituição que, de repente, esteja mais aberta para implantar o modelo. Mas, ao final, isso era um aspecto positivo da rede, acho que continua sendo. Nós tínhamos tantos fóruns de discussão, tanto espaço de debate, nós nos encontrávamos com tamanha frequência, não só nas reuniões do Concefet, mas também reuniões regionais, que a todo momento a gente debatia sobre as possibilidades desse modelo, e esse modelo, de fato, ele trazia algumas perspectivas muito positivas. Era quase que aproveitar aquele momento favorável da expansão e dar a essas instituições a oportunidade de que elas passassem a ter uma relevância em todo o Estado, e muitas delas só tinham uma relevância local. Algumas mal extrapolavam o próprio município. Então, a gente conversava isso com os reitores: olha, vocês vão ter que se preparar para, a partir de daqui a um tempo, serem considerados para a tomada de decisão de nível mais elevado de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico em todo o Estado, e isso, se não for em toda a região. Hoje vocês não têm ocupação de espaços nesses fóruns, exatamente porque a instituição que vocês dirigem é uma instituição de abrangência territorial muito pequena, de impacto territorial muito pequeno. Falávamos de São Paulo. São Paulo talvez seja o exemplo mais emblemático dessa mudança de status. Durante décadas, o Cefet São Paulo teve uma influência limitada ao município de São Paulo, e uma influência que nem se estendia a todo o município. Tem que lembrar que São Paulo tem a rede Paula Souza, uma rede muito forte, muito bem estruturada, e ao município de Cubatão, a sua única UNED. Tinha Sertãozinho também, mas Sertãozinho fazia parte daquelas instituições, daquelas unidades criadas pelo Protec, que ainda não tinha quadro próprio de professor, funcionava de forma muito limitada, uma série de precariedades. Então, a realidade do Cefet de São Paulo, para o habitante do estado de São Paulo, era uma realidade localizada em duas cidades, a capital e mais uma cidade do interior. Hoje eu nem sei em quantas cidades o Instituto Federal de São Paulo está presente, acho que perto de 40 cidades de São Paulo, virou, agora sim, a expressão da educação profissional e tecnológica em todo o estado, não só nessas duas cidades. E isso aconteceu não só em São Paulo, aconteceu em quase todos os estados brasileiros. Perfeito. Hoje temos 680 campos espalhados pelo país, né? Começamos ali com 150 ali, e você participou desde a época do Sarney, né? O Antônio Brode, nosso reitor ali, ex-reitor do IFSU, me disse que o plano é que os institutos federais fossem conhecidos como uma das 5 grandes marcas do Brasil, como Petrobras, como Caixa Econômica Federal, como Correios e Banco do Brasil. Depois de um tempo, né? Essa era a ideia da CETEC, né? Você, pela tua experiência, o que você acha o que aconteceu hoje? Os institutos federais, você entende como relevantes no cenário nacional nesse ponto, nesse sentido, como grandes marcas na tua leitura? É difícil, Jesus, a gente fazer uma comparação em segmentos tão distintos como petróleo e gás, educação, logística e sistema financeiro. Exceto logística, coincidentemente eu trabalhei em todos os demais, né? 12 anos em educação, tive uma passagem rápida pelo sistema de petróleo e gás, estou hoje no sistema financeiro, e a verdade é que ali no Ministério do Planejamento a gente, de alguma maneira, se envolve com discussões de quase todos esses macrocampos da atividade social, econômica e produtiva do país. Mas uma coisa é certa, não dá para negar que 15 anos depois, a marca Instituto Federal, ela é muito mais forte, mas assim, sem parâmetro de comparação
com que era a marca Cefet, a marca Escola Técnica Federal, Escola Agrotécnica Federal, a ponto de, em qualquer discussão que se trate hoje sobre orçamento para o Sistema Federal de Ensino, já se fala sempre no binômio universidades e institutos federais. Quando se fala em concurso, universidades e institutos federais. Quando se fala em pesquisa, universidades e institutos federais. Então, os institutos federais, eles, no mínimo, foram colocados na mesma prateleira de importância para a estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro que as universidades federais, no mínimo isso. Né? Naturalmente, não é essa disputa, e acho que aqui não cabe falar em disputa, nós estamos falando aqui de comparação de pesos, de importância, de relevância. Quando se falava em pesquisa, no final dos anos 90, quando eu cheguei ao Ministério da Educação, isso era traduzido como Universidade Federal, ponto final. Né? Mas não se fazia pesquisa no Cefetes? Algumas experiências localizadas. Né? Hoje você tem, na verdade, um processo de formação de obra para algumas cadeias de alta complexidade, petróleo e gás é um exemplo, é uma delas, mas há várias outras. Você tem projetos muito bacanas de eficiência energética, os institutos encamparam muito a agenda da transição da matriz energética para modelos mais sustentáveis e menos poluentes, e isso se deve fortemente aos investimentos que foram feitos nesse novo modelo, a troca de informações, de experiências e de saberes entre as diversas unidades e a relevância que essas instituições ganharam, que acabaram abrindo portas para a interação com outros agentes, com outras instituições. Então, não dá para discutir, e nem 15 anos depois. Isso com 5, 10 anos já se via que o caminho, a trilha, quem seguiu para a trilha fez a decisão correta. E para finalizar, professor Gleison, considerando ali que você participou dos debates, das discussões, eu lembro que teve aí até eu lembro você numa entrevista do Cefet em Foco lá no Rio Grande do Norte e tal. Alguma história que você acha que desses bastidores que você queira contar, alguma história interessante que da efervescência daquele momento de discussão, que você possa compartilhar conosco? Olha, a gente passou por muita experiência interessante de rodar o país. Quando a gente viu que haveria a possibilidade de emplacar o modelo em todas as instituições, nós tínhamos ali na CETEC o Eliezer como secretário, o Luiz Caldas era diretor de políticas, o Getúlio, diretor de desenvolvimento da rede, eu era coordenador-geral de supervisão, estava ligado ao Getúlio, mas de uma certa maneira, quando eu falava assim, expansão da rede, desenho dos institutos, a Jaqueline também, o desenho dos institutos federais, meio que fomos todos a campo, né? Os 4 a campo, eu, Getúlio, Jaqueline, Luiz Caldas, fomos todos a campo para fazer a defesa do modelo dos institutos federais. E a gente foi conseguindo ganhar, né, as adesões, né, algumas de forma mais entusiasmada, abraçaram de forma mais entusiasmada no início, outras com muito debate, outras com muita resistência, e foram ficando poucas instituições, né, que não foram aderindo e tal, e trazer as agrotécnicas para esse processo também foi uma experiência muito interessante. E no final tinha sobrado uma escola agrotécnica que não tinha aderido. E o ministro Fernando Haddad nos perguntava assim, quem é que ainda não aderiu? A gente falou assim, olha, Cefet Rio, Cefet Minas, e aí não adianta insistir, porque eles tiraram posições nos seus conselhos superiores, não vão aderir, não é nem a posição pessoal dos reitores, etc. e tal, isso aqui. E uma agrotécnica que é a de Alegrete. Eu estou contando essa história porque a Carla hoje é diretora da CETEC, então acho que ela vai lembrar dessa história e vale a pena, um pouco divertido. Ela conta sempre, época, ela conta. E o Haddad, ele, ainda um jovem ministro da Educação, o nosso atual ministro da Fazenda era um jovem ministro da Educação, ele estava na minha frente, eu não me lembro quem estava comigo nesse dia, acho que era o Henrique Paim, não tenho muita certeza, mas não era ninguém da CETEC, não. Tenho a impressão que quem estava comigo era o Henrique Paim, ou se o Getúlio estava junto, não sei. Ele passa a mão no telefone, vira para a secretária e fala, me liga com a Carla de Alegrete. Carla, acho que nunca tinha recebido uma ligação de ministro da Educação na vida. E aí toca o telefone, pá. Aí ela, Carla, Fernanda Haddad, não sei o que, tal, tudo bem? Ó,
Tô sabendo que a Alegrete é a única instituição no Brasil que não quer virar instituto. Por quê, Carlos? O que falta? O que eu posso fazer mais para te convencer? Não sei o quê. Aquele jeito incisivo, assertivo, persuasivo do ministro, e ela gaguejava do outro lado da linha e não sei o quê. Não, ministro, não sou eu. Estava no viva voz, eu estava ouvindo. Não sou eu, é a minha comunidade, não sei o quê. Se eu mandar alguém aí, então, para conversar, não, só tá, o Gleison vai aí amanhã. E aí eu também não estava sabendo de nada, né? Pá! O Gleison vai fui pegar avião para Porto Alegre, depois para Santa Maria, para dali ir de carro, chegar em Alegrete, enfim. 2 dias depois cheguei em Alegrete. E aí fui recebido, né, um ambiente tenso, foi um debate pesado, foi aquela coisa assim, complicada. Mas no final, né, conseguimos vencer a última resistência. E a Carla, lá, né, depois que tudo passou, ela falou assim, olha, o ministro, eu não sabia o que falar com o ministro no telefone, não sei o que e tal. Eu falei assim, Carla, tá vendo? Você conseguiu chamar a atenção do ministro. Pode ter certeza que de todos os diretores de escolas agrotécnicas, tem um que ele sabe o nome agora e é o seu. Perfeito. Essa história é interessante porque a professora Carla, quando ela esteve agora no IFSC recentemente, ela relembrou essa história, né, que ela conta com muito entusiasmo, porque realmente ela achava que era um trote, né, até porque nunca tinha recebido a ligação do ministro, né, então, perfeito. Olha, Gleice, só posso agradecer aí a tua gentileza de nos conceder essa entrevista, esse depoimento. Tenho certeza que você aí é uma das figuras, né, um dos fundadores dessa ideia de institutos federais, como aí o professor Eliezer, Getúlio, eu acredito que são os que o professor Fernando Haddad, evidentemente, o próprio presidente Lula, né, que são as pessoas aí que foram vamos dizer assim, os líderes desse processo, junto, obviamente, com todos os reitores, né, e na época diretores gerais que fizeram um grande trabalho para que isso acontecesse também. Então, muito obrigado. Suas considerações finais para a nossa finalização, se você quiser. Eu agradeço, primeiro, por ainda estar sendo lembrado 15 anos depois, né? Você deve estar aí entre as 3 pessoas que ainda lembram que eu atuei nos institutos federais lá no início, na origem. Todo mundo lembra. Não, mas é realmente uma satisfação, é um privilégio. A gente vive momentos históricos, um momento de transformação. Acho que quem estava ali hoje olha para trás, Edmundo, Consuelo, né, Belchior, todo mundo olha para trás e aí sim se dá conta de que testemunhou um momento histórico, né, fez parte da história, ajudou a escrever a história, a construir a história. Ainda hoje eu tenho um hábito de viajar de carro pelo país, de férias, às vezes, com a família, e aqui ou ali a gente se depara com uma unidade do Instituto Federal e as minhas filhas já olham e falam, olha aí, mais uma das escolas que você ajudou a implantar. Eu falei assim, é verdade. Essa daí ou foi da minha época, ou foi depois, mas aquele tijolinho que a gente colocou lá atrás acabou ajudando a construção dessa escola. Espero que seja um trabalho que seja depois bem aproveitado, né, por todas as pessoas que estudam a história da educação profissional e tecnológica no país. Te parabenizo por estar à frente dessa condução, desse trabalho, fico à disposição e desejo, né, um forte abraço aí, muito sucesso, um forte abraço a todos os reitores e muito sucesso na Rede Tec desse ano. Muito obrigado, professor Gleison, tá? Uma satisfação muito grande ter conversado contigo. Tenha certeza que você é muito lembrado em todos aí praticamente depoimentos, né? Aparece o seu nome também, junto com o Eliezer, Getúlio, né? O professor Fernando e o próprio Lula, né? Realmente, vocês fizeram história. Eu estive ali nos bastidores apoiando aqui em Santa Catarina e hoje é uma satisfação poder registrar de alguma forma, né? Como esse debate aconteceu. Porque às vezes tem pessoas que fora da rede, que não participaram, que falam sobre esse momento, né? E essa é a nossa preocupação, que nós estivemos por dentro, né, trabalhando essa discussão, precisa também documentar também a versão da história. E parabéns aí pela sua trajetória na gestão pública, que a gente sempre acompanha com muito carinho, aí, com muita torcida para que você continue aí levando boas práticas de gestão, eficiência na gestão pública para onde você vir ocupar a função no futuro ainda, tá? Que a gente sabe que sua carreira ainda vai muito longe. Muito obrigado. Obrigado, Josué. Grande abraço.